Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Bora com o resumão da rodada da Premier League. Vamos falar muito dos jogos que rolaram nesse último final de semana pela 10ª rodada da competição e você vem comigo porque vai ser bem legal. Desde já, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal para a gente falar de muita coisa, hein? A bruxa estava solta, hein, na rodada, com Arsenal e City perdendo seus jogos. Teve o Fulham, hein, que acabou de conseguir uma grande virada nos acréscimos, com os 2 gols nos acréscimos para cima do Brentford no Clássico Londrino, no Craven Cottage, no fechamento da rodada nessa segunda-feira, com Harry Wilson marcando os 2 gols. Então vamos falar bastante de tudo que rolou. Vai ser aquele bate-papo aqui para você ficar antenado de tudo que aconteceu. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E, evidentemente, seja muito bem-vindo. E é claro, deixe seu comentário, hein? Deixa qualquer comentáriozinho, sua observação sobre o seu time de coração na Premier League, o que você gostou, o que você não gostou, o que te agradou, o que não te agradou, e bora falar bastante de Premier League, porque a análise da rodada está no ar e você vem com a gente aqui, ó, sem mais delongas, depois desse merchanzinho aqui pedindo like, eu vou compartilhar uma tela para a gente falar bastante do que aconteceu nesta 10ª rodada recém-encerrada da Premier League, que tivemos o Fulham nessa segunda-feira batendo o Brentford, hein? Pelo placar de 2-1 de virada, 2 gols aí do Harry Wilson, que entrou no segundo tempo no lugar do Reiss Nelson, ex-jogador do Arsenal, e foi muito importante. O gol de empate foi um golaço, que ele dá um calcanhar, você que não viu, veja aí, acione o YouTube, rede social, qualquer outra coisa para você ver o golaço que ele fez no cruzamento do Adama Traoré, num toque de calcanhar sutil, ainda no movimento de giro, e a bola foi morrer no ângulo do goleiro, sem chance, do outro lado, sem chance nenhuma do goleiro Flecken, que fez uma grande partida. O Fulham venceu por 2-1 o Brentford. Agora, no domingão tivemos 2 jogos, vitória importante do Tottenham, de virada, vamos falar sobre esse jogo 4-1 frente ao Aston Villa. Também tivemos um jogo bem ruim, bem insosso entre Manchester United e Chelsea no Old Trafford, 1-1. Manchester United que vai mal, claro, não consegue aí somar 3 pontos na rodada e segue na parte de baixo da tabela. Depois a gente atualiza a tabela para vocês também. Ó, sabadão, tivemos o tropeço do Arsenal, terceiro jogo seguido sem vencer, derrota para o Newcastle, placar de 1-0, o mesmo resultado que o Newcastle atingiu na temporada passada contra os mesmos Gunners, 1-0, gol do Alexander Isak. O Bournemouth venceu o City, hein? Poderia ter vencido até por mais pela criação desse time, 2-1 frente ao City, que está um pouquinho estranho, não vem jogando bem o City, evidentemente por conta das lesões, mas é um City com uma cara diferente nessa temporada. Tivemos um empate entre 1-1 entre Ipswich e Leicester. Também tivemos o Liverpool virando um importante jogo contra o Brighton, com o Salah marcando o gol da vitória, 2-1 para o Liverpool, que é o novo líder do campeonato, né? Importante dizer isso porque com a derrota do City na rodada e a vitória do Liverpool, o Liverpool voltou à liderança da competição. O Nottingham Forest, o novo terceiro colocado da competição, hein? Olha o Nottingham Forest conseguindo um feito que não acontecia desde o final dos anos 90, lá em 1998, quando a temporada 97-98, o Nottingham Forest chegou a atingir a terceira colocação lá da Premier League, quando ainda era um começo de um projeto que virou essa grande máquina que é a Premier League. Vitória por 3-0 sobre o West Ham, que entra numa crise danada, hein? Que danada essa crise do West Ham com o Lopetegui na parte de baixo da tabela, correndo sério risco de demissão aí. O West Ham que investiu pesado e não conseguiu aí evoluir. Tivemos também o Southampton alcançando a sua primeira vitória, hein? Com um golzinho no finalzinho, diante do Everton, placar de 1-0. Jogo também importante. E outro jogo que encerrou a rodada, o empate entre o Wolverhampton e Crystal Palace. O Wolves segue sem vencer, segue o seu calvário, 2-2, frente ao Crystal Palace na parte de baixo da tabela. E essa é a classificação do momento, pessoal, compartilhando aqui a tela de classificação com vocês. Liverpool na liderança com 25 pontos, o City na segunda colocação com 23, Nottingham Forest surpreendente com
3 pontos, 3 vitórias consecutivas do Nottingham Forest, ó. Fato que não acontecia desde 1998. E quando venceu 3 jogos seguidos, que é este caso, não acontecia isso desde 1999, quando o técnico era o Ron Atkinson, treinador que foi antecessor de Alex Ferguson no comando do Manchester United. Olha que informação bacana. E o Nottingham Forest, com o Nuno Espírito Santo, muito bem, obrigado, faz uma grande campanha até o momento. O Chelsea, com o empate, quarto colocado com 18 pontos. O Arsenal, com esses 3 tropeços complicados, mas o time vem jogando muito mal, caiu para a 5ª colocação com os mesmos 18 pontos do Chelsea. O Aston Villa, que tomou a goleada do Tottenham de virada em Londres, olha, tomou ali 2 gols do Solanke. Solanke fez um golaço de cavadinha que foi foda, hein? Que pegou aqui dando flechada, comemorando ele que marcou 2 gols, o grande nome da rodada, o Dominique Solanke. Vitória do Aston Villa, 6ª colocação, também com 18 pontos, né? O Tottenham é o 7º com 16, né? Com essa vitória, né, diante do Aston Villa. Então, esse tropeço do Aston Villa deixou o Tottenham se aproximar ali. Então, o Tottenham logo abaixo ali na 7ª colocação com 16 pontos. O Brighton, que perdeu do Liverpool, 8º com 16. Aí o Fulham, hein? 15º ponto do Fulham no campeonato, é o 9º colocado. E vem crescendo aí o time do Marco Silva, conseguindo aí uma vitória muito importante. O time não vencia 3 rodadas, é importante a gente falar isso. O Bournemouth, com a vitória sobre o City, também com os mesmos números de pontos do Fulham, é o 10º colocado, assim como o Newcastle na 11ª colocação com 15 pontos, seguido do Brentford, que estacionou nos 13 pontos, era aquele perde-ganha, empata nos últimos 5 jogos, 12º lugar para o time de Thomas Frank. O Manchester United com 12 pontos, pior início do Manchester United desde 1986, hein? Quando o Ron Atkinson foi demitido e o Alex Ferguson veio fazer parte de um grande trabalho que o resto é totalmente história. A gente viu ele durante quase 30 anos comandando o time do Manchester United, né? 27 anos ali o Ferguson comandando o time do Manchester United. Então, é um United ruim, mas tem espaço aí para crescimento com o novo treinador, o Mea Amorim, que chega no dia 11 de novembro. Além disso, o West Ham mal, hein? 14º colocado com 11 pontos, o Leicester 15º colocado com 10, o Everton 16º com 9, vinha de 4 jogos sem perder, perdeu justamente para o Lanterna, e aí o Southampton está lá na parte de baixo, mas o Crystal Palace ainda está fora da zona de rebaixamento com 7 pontinhos, e depois vem a zona de perigo. O Ipswich Town, 18º colocado com 5 pontos, 5 empates, não ganhou ainda. O Southampton, com essa vitória, foi a 4 pontos, né? Conseguiu aí uma importante vitória, a primeira vitória na temporada, e o Wolverhampton segue na parte de baixo, apesar do Matheus Cunha e do João Gomes irem muito bem. Matheus Cunha dando assistência, João Gomes marcando o gol, mas não conseguiu sair com a vitória diante do Crystal Palace. É o lanterna da competição até o momento com 3 pontos. 3 empates em 10 jogos, então na linha de 7 derrotas. Muito mal aqui o time do Wolves, galera. E, ó, legal pra gente falar aqui, ó, rapidamente desse jogo que acabou de acabar lá no Craven Cottage. Jogo entre Fulham e Brentford. Ó, esse jogo foi bem legal. O Fulham amassou. Fez o segundo tempo para ganhar o jogo. Tentou de tudo. Mas o Brentford foi quem abriu o placar no primeiro tempo, com o Janelt fazendo uma bela finalização de fora da área, não dando chances para o goleiro do Fulham, o Leno. E aí o time do Fulham se modificou no segundo tempo, e aí a entrada desse jogador, o Harry Wilson, ex-cria da base do Liverpool, né? Veio para esse time do Fulham, ele foi colocado em campo na vaga do Reece Nelson, ex-jogador do Arsenal, e meteu 2 gols nos acréscimos. E depois você confira o gol de empate, porque o cruzamento do Traoré foi animal, e o toque de calcanhar que ele dá, que morre no ângulo do goleiro, encobrindo o goleiro, morre
no ângulo superior, do outro lado, no canto superior do goleiro, sem chance nenhuma para o Fleck, que fazia naquele momento uma partida sensacional. Foram 26 finalizações do Fulham, com 12 finalizações certas. O goleiro Fleck trabalhando demais, o goleiro holandês. E o Thomas Frank, no caso, sai muito desapontado, porque o Harry Wilson ainda teve espaço para conseguir fazer o gol da virada. E aí foi uma festa no charmoso Craven Cottage, à beira do Rio Tamisa, e o Fulham conseguiu fazer um bom resultado. E, ó, é a primeira virada do Fulham depois de muito tempo, hein? Fazia um ano que o Fulham não conseguia uma arrancada de uma virada tão sensacional assim na Premier League. Então, vencer de virada no Fulham é coisa rara. Então, o torcedor do Fulham tem que curtir. Eu até fui um fanista no meu Twitter comemorando essa grande virada do Fulham, porque mereceu demais pelo segundo tempo que apresentou. Agora, no domingão, galera, é isso aqui, ó. Esse jogo nós fizemos reacts aqui no canal. Foi um jogo muito ruim, um jogo bem abaixo. Um jogo fraco, tivemos uma bola na trave no primeiro tempo com o Madueke na cobrança de escanteio. O Chelsea quase teve a oportunidade de fazer 1-0. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Marcus Rashford quase conseguiu no lançamento do Casemiro, mas o chute caprichosamente bateu no travessão. E aí o jogo foi diferente no segundo tempo, porque teve o pênalti. O pênalti que o Bruno Fernandes fez, o Højlund foi derrubado pelo goleiro do Chelsea, o Robert Sanchez, e aí o árbitro acabou dando a penalidade e o Bruno Fernandes fez 1-0, isso ali já por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Depois disso, o jogo foi muito mais intenso. E aí, numa cobrança de escanteio, o Casemiro afastou e o Caicedo, num bom chute de fora da área, conseguiu igualar o marcador, mas foi só isso, tá, pessoal? Foi muito fraco ali o jogo em si. Tanto o Chelsea como o Manchester United não venceram clássicos ainda no campeonato, então, para o United, que tomou 3 traulitadas em casa do Liverpool e do Tottenham por 3-0, e o Chelsea, que também não conseguiu progredir, né? Perdeu para o Liverpool e perdeu para o City, né? Mas derrotas até bem compreensivas, né? Mas é um Chelsea que mostra evolução, um time jovem que, claro, vai ter margem para erro, vai ter uma situação ainda de amadurecimento de um elenco muito jovem, e o Caicedo sendo muito importante nesse time, comandando o meio de campo, sem falar que agora ele tem um parceiro novo, que é o Romeu Lavia, que tem jogado como titular nos últimos jogos e deixando o Enzo Fernandes no banco. Isso foi uma das surpresas, assim, que o Enzo Maresca foi trazendo para o time, né? O Sancho não jogou por conta de uma gripe, né? Ele estava meio ruim de saúde e acabou ficando fora desse jogo. E o Pedro Neto foi o sucessor dele no time titular, e o Madueke na ponta direita, com o Nicolas Jackson na referência. O Power muito bem marcado. O Casemiro sofreu para marcar, mas foi muito bem o Casemiro, um dos grandes nomes do Manchester United nessa partida, que contou com uma lista absurda de desfalques, né? Eriksen fora, Mainu fora, Maguire fora, Antony fora, Mason Mount fora, Malásia segue fora, Luke Shaw então nem se fala. Então, muitas peças fora, né, de combate. Então, o Ruud van Nistelrooy até sofreu ali para tentar mudar um pouco o time por conta das faltas de opções que apresentavam naquele momento para o jogo. Mas o resultado foi justo pelo futebol das duas equipes. O Manchester United se mostrou mais seguro do que tem sido nos últimos momentos do Ten Hag comandando o time. Jogou um clássico importante, que fez um clássico muito disputado, mas com poucas ideias. O Garnacho no Manchester United muito abaixo, inspiração zero, errando muito. Na verdade, ele cometeu todos os erros possíveis no ataque, não ajudou o Manchester United em nenhum momento e acabou fazendo com que atrapalhasse um pouco a dinâmica do ataque do United, com chances desperdiçadas. Agora, do lado do Chelsea, valeu muito pelo poderio de marcação também do time, mas as duas equipes se mostraram fortes nessa questão de marcação. E o United sabia que não podia perder mais um clássico dentro de casa, né? Tentou de tudo para vencer, não foi o suficiente, porque do lado também tem um time
com muita capacidade e que ainda tem um espaço de crescimento muito forte. O Manchester United está vivendo esse blasé aí de no momento de troca de treinador. O Van Nistelrooy fica até a próxima rodada da Premier League contra o Leicester, né? Que é na próxima semana. E ainda tem um jogo contra o PAOK no meio de semana pela Europa League, né? E o lado do Chelsea vai pegar o time da Armênia, pelo que eu vi aqui, ó. Eu só vou trazer aqui para vocês, ó. O Chelsea vai pegar o Arsenal na próxima rodada, que é importante dizer isso. E vai pegar o Noah na Conference League, jogo no Stamford Bridge. Claro que vai jogar com o time totalmente mesclado para esse confronto, já que o Noah é um time, com todo respeito, é um time com pouca projeção. E é claro que o Chelsea vai aproveitar para dar rodagem para esse vasto elenco de jovens jogadores que possui, né? No caso do Manchester United, compromisso que precisa vencer, né? Já que conseguiu apenas uma vitória nos últimos 11 jogos de competições europeias. Então é importante voltar a vencer competições europeias. Vamos ver se o Van Nistelrooy traz essa novidade para o Manchester United. Mas foi muito fraco o jogo, poderia ter sido melhor, mas é claro, o empate deu ali a tônica da justiça pelo que as equipes produziram ao longo dos 90 minutos. Já esse jogo aqui, ó, tivemos totalmente o inverso. O Aston Villa fez 1-0 com o Morgan Rodgers aos 32 minutos e o Tottenham conseguiu uma grande virada no segundo tempo, dando show, tá? Show, jogou demais o segundo tempo. Isso que o Aston Villa teve duas chances claras ainda antes do intervalo do jogo para poder sair com o resultado e assegurar uma boa pontuação na rodada. Era para ter pelo menos feito mais 2 gols, feito 3-0 e administrasse o jogo na segunda etapa. Não conseguiu fazer isso. O time do Tottenham, que não tem nada a ver com isso, colocou o Richarlison para jogar. Primeiro, o gol do Brennan Johnson logo aos 4 minutos do segundo tempo. Foi muito rápido ali no cruzamento e conferiu. E depois o Solanke com 2 gols. Um aos 30, outro aos 34. E o primeiro gol do Solanke, que é o gol da virada, Não, primeiro foi uma cavada linda dele, que ele recebe a bola, ele dá uma cavada linda na saída do Dibu Martins, faz um belo gol. No segundo gol, o Richarlison trabalha a bola, invade a área, cruza pela esquerda e o Solanke completa. Só que o Richarlison, na execução da jogada, sentiu o posterior da coxa e ficou só 25 minutos em campo, entrou na vaga do som e saiu lesionado. Ainda não foram realizados os exames, mas uma lesão muscular requer aí tempo de recuperação ali por algumas semanas. Vamos torcer para que seja nada sério, que o Richarlison possa voltar em breve, porque tem sido muito ruim a temporada dele por conta das lesões, não tem tido sequência, e é claro, fica nessa lamentação, porque o Richarlison entrou bem, deu uma assistência para o segundo gol do Solanke, e ainda o James Maddison entrou no finalzinho e fez um golaço de falta, um dos gols mais bonitos da rodada, o gol de falta para fechar a tampa do caixão do Aston Villa no dia do aniversário do Unai Emery, hein? O Unai Emery completou aniversário no dia 3 de novembro, no último domingo, e saiu com essa derrota. Então o Tottenham ali beirando o quê? A sexta colocação, né? A sétima colocação com 16 pontos, o Aston Villa com 18. E agora o que acontece? O Aston Villa pega o Ipswich Town em Londres na próxima rodada e o Aston Villa pega o Liverpool em Anfield, inclusive transmissão aqui no canal desse jogo. Lembrando que ainda o Aston Villa terá confronto na Liga dos Campeões. Já confirmo aqui para vocês, o Aston Villa vai encarar o Bolonha. Opa, perdão, o Bolonha não, ganhou do Bolonha, né? Então vamos lá. O Aston Villa aqui, rapaziada, vai pegar, ó, deixa eu dar uma olhada aqui que eu não anotei antes de vir para a live, né? Que responsabilidade minha, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. O Aston Villa vai até a Bélgica encarar o Clube Brugge na quarta-feira, às 12h45 da tarde. Já o Tottenham vai jogar pela Liga Europa. E na Liga Europa, o Tottenham vai ter como rival nesta rodada, na quinta-feira, também às 14h45, o Galatasaray em Istambul. Jogo importante para o Tottenham na Europa League.
Então, vamos acompanhar tanto o Aston Villa e o Tottenham na sequência da rodada da Premier League, pessoal. E, vamos aqui falar um pouquinho sobre os tropeços, porque o dia das bruxas foi ali perto, na reta final da semana passada, mas a bruxa ficou solta na Premier League com o Manchester City perdendo a invencibilidade de 32 jogos na Premier League e perdendo a primeira na temporada. Vitória importante do Bournemouth sobre o Manchester City com Semenyo, ponteiro inglês muito habilidoso, fazendo o primeiro gol, o Evanilson no segundo tempo marcando o segundo e o Vardiol descontando para o City na reta final da partida. Isso que o Bournemouth tinha muito mais chances criadas, foi um time que o Iraola armou certinho para pegar o City já não vem jogando bem, o City dependente demais dos gols do Haaland, que marcou já 11 nesse campeonato, né? Dos 21 gols que o City computou já nesta temporada. Então, é um time dependente do Haaland. O Phil Foden faz uma temporada muito ruim inicialmente, vamos torcer para que ele tenha uma retomada. Foi o craque da Premier League na temporada passada, mas não é nem sombra do Phil Foden da atual temporada. Não fez, inclusive, uma boa Euro, o Phil Foden, mas o City, claro, sofre muito com a falta do Rodri, porque com o Rodri em campo, o City ganha a maioria de seus jogos. Ou seja, com o Rodri em campo, o City não perde, né? Então, o que acontece? Com a ausência do Rodri, com a ausência do De Bruyne, de outras peças também que estão voltando de lesões, o time do City vem sentindo uma questão muito estranha, né? Claro, tem essas informações aí do Begiristain que vai sair, tem essa questão do Guardiola que está no último ano de contrato, mas é um City que tropeça, lembrando que na temporada passada perdeu 2 jogos, né? Então é importante também de ressaltar que o City raramente perde, mas nessa temporada, especialmente ali por conta dos problemas que o City vem enfrentando com lesões, pode ser uma temporada mais desafiadora na busca pelo título. Então vamos acompanhar o que vai acontecer com o City, porque é o seguinte, o City vai ter o Sporting na rodada de Champions League. E, por um acaso, na próxima rodada da Premier League, os Citizens vão visitar o Brighton, que vendeu caro a derrota para o Liverpool na rodada. Então, vale a pena a gente ficar muito ligado com isso. E o City vai encarar, sabe quem? Com o Sport do Ruben Amorim, que está na sua última semana no comando do Sport, porque será treinador do Manchester United daqui uma semana. Então vai ser bem legal a gente acompanhar esse duelo entre Sport e City, que vai ser nessa terça-feira, amanhã, na verdade, né, às 17 horas. Então vale a pena a gente ficar ligado que o jogo vai ser lá no José de Alvalade, em Lisboa, com uma grande festa da torcida do Sporting, na despedida aí do Rubem Amorim, dirigindo o Sport na Champions, e o City lá em busca dessa recuperação depois desse tropeço, né? Outro destaque importante, Liverpool e Mohamed Salah, e eu falo de Salah porque o Salah ultrapassou o Robbie Fowler, um ídolo do Liverpool nos anos 90 e início dos anos 2000, e agora é o 8º maior artilheiro da história do Liverpool, é o cara que é mais clutch desse time do Liverpool. Com os gols deles, com os gols do Salah, o Liverpool conseguiu muitos pontos e o Salah deixou uma mensagem enigmática após a vitória: haja o que houver, sempre vou adorar jogar em Anfield. Foi um negócio bem tocante, porque ele faz gols e ainda segue com o futuro incerto. É o último ano de contrato dele com o Liverpool. O Salah vem entregando muitos gols nessa temporada. Este é o 6º gol do Salah no campeonato. Então é importante a gente ressaltar isso, porque o Salah vem fazendo um campeonato muito legal, um campeonato muito interessante, pelo aqui, são 10 jogos, 7 gols e 5 assistências. Não é o 6º gol, é o 7º gol do Salah. Então, o que acontece? O Salah, pessoal, é muito especial. E o Brighton fez um jogo muito difícil com o Liverpool. Primeiro tempo, pau a pau.
atacando bastante, sufocando o Liverpool, só que aí no segundo tempo o jogo mudou e o Arne Slot, inclusive na coletiva, falou que foi nada de mudança tática, foi mudança do mindset, bonita palavra, né? Foi mudança de comportamento, de postura do time em busca da vitória. Então, o time do Liverpool consegue uma vitória que leva o time à liderança do campeonato. Lembrando que o Liverpool, nesta rodada de Champions League, nessa semana, o Liverpool vai encarar, deixa eu só, o Leverkusen amanhã também, às 5 da tarde, jogo importante, hein? É o Liverpool encarando o Xabi Alonso e seus comandados, o Leverkusen fazendo sempre um bom trabalho lá, atual campeão alemão, né? Campeão invicto, né? Sensacional o que o Leverkusen vem fazendo com o Xabi Alonso lá na Alemanha. E, claro, na próxima rodada da Premier League, os Reds encaram o Newcastle. Newcastle que venceu o Arsenal, vamos falar bastante do Arsenal também aqui pra gente resenhar. Mas, ó, o Liverpool, pessoal, o Salah é muito importante. O Liverpool não pode se dar o luxo de perder o Salah de graça. Um jogador de 32 anos que está fazendo chover. E olha, ele está apenas a 11 gols de igualar a marca de Thierry Henry, jogador lendário do Arsenal. 175 gols tem o Henry, 164 tem o Salah. O Lampard tem 177, o Agüero 184, tá? 20 gols do Agüero, o Mohamed Salah. O Andy Cole, 187 gols. Esse era craque, hein? Jogava demais no Manchester United, depois jogou no Blackburn, antes de se aposentar. E depois tem Wayne Rooney na terceira colocação com 208, Harry Kane com 213 na vice-liderança e o goleador mor da Premier League, Alan Shearer, o rei dos reis, o King Alan Shearer, grande jogador de Blackburn, de Newcastle United, é o maior goleador da era Premier League, com 260 gols para ele. O Salah, só estando aqui, a gente já fala, eu repito, maior jogador africano da história da Premier League, não há debates para isso. E falo mais, porque esse cara elevou o patamar do Liverpool e é muito importante a gente mencionar isso, pessoal, porque o time do Liverpool, ele tem as suas particularidades. O Arne Slot achou um meio termo no meio de campo com o Ryan Gravenberch, vem sendo o cão de guarda, o cara que desarma, o cara que dita o ritmo do jogo, tem a saída boa de posse de bola para a transição com o ataque, e o time do Liverpool tem sido muito interessante usando o meio termo, né? Diferente do Klopp, que era aquele ataque massivo, né? Defesa em massa, né? Ataque em massa, né? Defesa um pouco menos constante, né? Então é uma coisa um pouco mais radical ali. E o Arne Slot usa o meio termo e o time tem dado muito certo com essa linha de pensamento de jogo, né? Por mais que o Liverpool tenha tido dificuldades nos jogos recentes, né? É um time que aos pouquinhos também vem mostrando o seu espaço, mas fazendo uma campanha muito, muito eficiente. O Liverpool é a melhor defesa do campeonato, com apenas 6 gols sofridos, sendo 19 marcados, e uma derrota apenas justamente para o terceiro colocado, o Nottingham Forest, que faz uma campanha sensacional. E ó, vamos falar um pouquinho desse Nottingham Forest, porque o Chris Wood está fazendo uma temporada sensacional. E eu vou nas estatísticas, porque o Chris Wood, pessoal, o jogador da Nova Zelândia, que já tem 8 gols marcados, está empatado na artilharia com o Brian Mbeumo do Brentford, e o Haaland é o artilheiro com 11 gols. O Chris Wood voltou a marcar, ele abriu o placar aos 27 minutos para o Nottingham Forest, aos 27 do primeiro tempo, 1-0. Depois o Kalou Hudson-Odoi, esse Chelsea marcando no segundo tempo, e o Aina marcando e fechando o placar aos 78 minutos, nada mais, nada menos que aos 33 da segunda etapa. Teve o Álvares, o mexicano, expulso pouco antes do intervalo. O West Ham, que faz uma campanha horrorosa, Paquetá muito mal, todo mundo mal ali no West Ham, na verdade. O Julen Lopetegui muito pressionado e pode ser demitido se não melhorar aí a situação, tá?
Então vamos acompanhar, porque o time do Nottingham Forest, pessoal, é a segunda melhor defesa da Premier League, com 7 gols sofridos. E sem falar que é a primeira vez desde 1998 que o time é terceiro colocado. Em 99, desde 99, o time não vencia 3 jogos seguidos na Premier League, né? Que foi o último ano que o Forest esteve, né, na Premier League, né? Então é interessante a gente falar também isso, né? E outra coisa, desde 96 que o time do Nottingham Forest venceu um jogo por 3 gols de diferença, esse para o West Ham. E lembrando que o Nottingham Forest é bicampeão europeu e com essa campanha pode voltar a disputar uma Liga dos Campeões, que eles venceram já 2 vezes lá nos anos 80. Então, ou seja, é um momento sublime do Nottingham Forest, que lutou para não cair na temporada passada, mesmo com a grana do Marinakis, o dono do Nottingham Forest, que terá o Edu Gaspar agora como gestor, né? Porque saiu do Arsenal, inclusive é a grande notícia do dia hoje na Inglaterra, a saída do Edu Gaspar como diretor de futebol do Arsenal, diretor esportivo do Arsenal, para ter uma possibilidade no Nottingham Forest, que faz uma campanha sensacional e na temporada passada venceu nas últimas 3 rodadas, ganhou 2 e se safou do rebaixamento, aonde sofreu punição da Premier League por conta do fair play financeiro, ou seja, poderia estar na segunda divisão o time do Nottingham Forest por conta disso. Então é muito importante a gente dizer isso, porque o Nottingham Forest, pessoal, é um time que vem fazendo uma campanha muito interessante com o trabalho do Nuno Espírito Santo. Já tinha feito um trabalho legal nos Wolves, tirando o Wolves da segunda divisão e indo para a primeira. Então é bem legal. Outro jogo aqui, ó, Southampton 1, Everton 0, gol do Armstrong. Logo no finalzinho da partida, perdão. Logo no finalzinho da partida, aos 40 do segundo tempo. Primeira vitória do Southampton no campeonato. E nós temos que falar com isso aqui, ó, para a gente encerrar, ó. Newcastle 1, Arsenal 0, Alexander Isak aos 12 minutos, uma bela jogada do Anthony Gordon, cruzamento na medida para o Isak cabecear, e o Arsenal, que não criou absolutamente nada, muito pouco, teve muita bola parada, com pouca eficiência na bola parada, e o Arsenal sucumbiu, terceiro jogo seguido, lembrando que o Arsenal vem de revés, pela Premier League, já no confronto contra o Bournemouth por 2-0, empatou com o Liverpool e agora vem de derrota para o Newcastle com o Eddie Howe vai ali alcançando voos mais altos, né? O Newcastle que vai pegar o Nottingham Forest na próxima rodada, jogo fora de casa, e o Arsenal vai pegar o Chelsea no Stamford Bridge, então vai ser uma situação bem complicada. O Arsenal não vive um bom momento, mas muito por conta dos desfalques e principalmente do Odegaard. Não é uma Odegaard dependência, mas a peça, a figura do Odegaard no time, pessoal, influi demais, tá? Influi demais na situação que o Arsenal se encontra. Por quê? Porque é o cara que mais organiza o jogo, é o cara que mais tem a posse de bola, é o cara que tem mais aproximação, e quem tá fazendo isso é o Declan Rice e o Merino, e eles não estão conseguindo fazer isso, porque eles não têm essa qualidade. E o que vem sofrendo o Arsenal nesse momento não é nem a defesa. A questão do Arsenal é os jogadores de ataque do Arsenal não fazem um bom papel na temporada. O Martinelli está em baixa, o Havertz não está bem, o Trossard, quando entra de titular, não é tão eficiente quando sai do banco para ajudar. Então, assim, é um Arsenal que depende do Odegaard para criar as jogadas e criar soluções, porque só o Saka como válvula de escape para fazer gol e para dar assistência, o Arsenal vai passar por problemas. E é um Arsenal diferente do ano passado, que tinha muito mais a questão da técnica, né? Um time muito mais físico, né? Nessa temporada, principalmente tomando muitos cartões, né? Já tomando vermelho, tomando amarelo em demasia, e é um time que precisa acordar. E aquilo que é um ponto que precisa de peça de reposição, né? Vendeu o Smith Rowe para o Fulham, que é um cara que está jogando bem no Fulham, vendeu o Reece Nelson, vendeu o Nketiah, que eram caras que rodavam ali no elenco, e o Arsenal nem coloca o Sterling, que foi a contratação
junto com o Merino na janela, que foi os grandes nomes do Arsenal. O Sterling não joga. E aí o que acontece? Se o Martinelli não está rendendo, se o Gabriel Jesus não tem tanto espaço, tem que botar o Sterling em algum momento para jogar. E aí vem uma questão que o Arteta está perseguindo esse título, já faz essa terceira temporada que o Arsenal severamente vai perseguir o título inglês. E nessa temporada, já perdendo jogos desse jeito, já abre distância muito considerável, né? O Arsenal tem 18 pontos, o Liverpool tem 25, já são 7 pontos que separa o Arsenal do Liverpool. Então é muito complicado já para o Arsenal na briga pelo título, lembrando que o City vem logo atrás, né? Tá 5 pontos à frente do Arsenal. E tirar isso na tabela de classificação contra esses dois times que dificilmente são derrotados, fica difícil para o Arsenal, que ainda vai aguardar essa situação do Odegaard, que só deve estar apto para jogar após a data FIFA, ou seja, no final do mês de novembro. Então são questões muito importantes que a gente tem que falar aqui a respeito sobre o Arsenal, o Odegaard, o Arteta, que perde um grande apoio do Edu Gaspar, que saiu, tá? Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. O Edu Gaspar, que deixou o Arsenal depois de longo tempo, né? Desde 2019, comandando ali o futebol. Ele primeiro como diretor técnico, de 2022 para cá como diretor esportivo. E aí o Edu Gaspar perdeu um pouco de força política dentro do Arsenal. Uma janela não muito boa também, né? Com poucas movimentações, mas é o cara que idealizou esse Arsenal, cara, que trouxe vários jogadores para esse time para brigar por títulos. Então, Gabriel Magalhães, o Raya, o Ben White, o Declan Rice, o Odegaard, o Havertz, o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, todos eles foram contratações da gestão Edu Gaspar, que elevou o Arsenal a esse patamar. Agora, sem o Edu Gaspar, o Arsenal vai ter que se virar em busca de um novo dirigente, porque o grande respaldo que o Arteta tinha era com o Edu Gaspar. Vamos ver como que vai acontecer com o trabalho do próprio Mikel Arteta agora, porque o Arteta vai ter que mostrar resultado. E olha, perdeu o título agora e ele tem contrato, né? Renovou o contrato. Então, assim, a permanência dele agora no comando do Arsenal também está muito ligada a campanhas sólidas. E ele tem totais condições de elevar e recuperar esse time do Arsenal. Mas o Arsenal, sim, precisa de um atacante de mais confiança, finalizador, e mais um meio-campista para fazer força ali, para não ficar só dependendo do Odegaard. Então é muita coisa que o Arsenal precisa fazer e precisa ser atuante no mercado de uma forma inteligente. É claro que é tudo inflacionado, mas é muito evidente que o Arsenal precisa melhorar isso com certeza, mas é uma pequena instabilidade no trabalho do Arteta nesse momento na Premier League, com essa derrota frente ao Newcastle, pessoal. E vamos agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que é sempre muito bom estar ao lado de vocês. E eu vou aqui, já passar para vocês os jogos da 11ª rodada, que começa no sabadão, hein? Brentford encarando o Bournemouth ao meio-dia, o Crystal Palace também ao meio-dia encarando o Fulham, duelo e clássico londrino. West Ham encarando o Everton em Londres, o Wolverhampton encarando o Southampton no jogo dos desesperados na parte de baixo da tabela, o Brighton recebendo o Manchester City às 14h30. E também temos o jogo entre Liverpool e Aston Villa às 5 horas da tarde. No domingão, às 11 horas da manhã, Manchester United e Leicester, Nottingham Forest e Newcastle, jogos todos às 11 horas. Tottenham e Ipswich também às 11 horas, e o clássico entre Chelsea e Arsenal à 1h30 da tarde, clássico que fecha a 11ª rodada do campeonato. E é isso, pessoal, eu vou me despedindo. Hoje até falei demais, porque aconteceu muita coisa nessa rodada que eu queria compartilhar com vocês. É muita informação que fica na minha cabeça, eu fico desandando a falar por aqui. Eu vou deixar vocês doidos da cabeça, assim como eu já estou, depois de estudar
jogo por jogo aqui para falar com vocês, para a gente resenhar bastante sobre a Premier League. É o canal que mais fala de Premier League, é a minha paixão, então você vem com a gente no like, se inscreva no canal, ative as notificações e é evidente que eu volto em breve. Fique ligado durante a semana, mais vídeos no canal, nós vamos resenhando bastante por aqui, beleza? Volto em breve, hein? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e valeu, tchau, tchau.